e em 1969 eu comecei estagiando no IO. A partir daí eu prestei um concurso em 1970 para oceanógrafo, passei. Em 72 eu fui efetivado e continuo fazendo carreira docente até agora. Estou no penúltimo degrau da carreira. O GDIP, na verdade, eu participei, logo que eu entrei na instituição, que eu fui efetivado, eu fiquei responsável pelas análises do tipo de fundo e pelo mapeamento do tipo de fundo. Então a minha participação no GDIP foi extremamente restrita, mas o GDIP em si foi um projeto extremamente importante dentro do oceanográfico na época que ele foi feito. É um projeto multidisciplinar. O GDIP, a ideia é que avaliar o potencial pesqueiro na costa do Rio Grande do Sul. Então, com isso, todos os trabalhos, desde da pesca em si, até os trabalhos de oceanografia de uma forma geral, foram feitos dentro do GDIP. Então foi um dos primeiros trabalhos, ou o primeiro até, multidisciplinares em oceanografia no Brasil. Bastante coisa, eu poderia falar o REMAC horas, que na verdade eu participei muito das viagens do REMAC. Mas o REMAC foi um dos principais projetos de oceanografia geológica, ou geologia e geofísica marinha, feitos aqui no Brasil, e que propiciou que a gente tivesse um conhecimento básico sobre a plataforma continental e a margem continental brasileira, desde o Oiapoque ao Chuí. E serviu de base para uma série de outros projetos, inclusive projetos nossos específicos lá do IO. Em função daquilo, o REMAC produziu muitos mapas, mas uns mapas numa escala de 1 para 2,5 milhões, pouco detalhe. Mas em função disso a gente conseguiu, por exemplo, produzir mapas na escala de 1 para 1 milhão, em escalas menores para a costa de São Paulo, mas já tendo como base o REMAC antes. A primeira expedição do Proantar foi uma expedição assim de mais ou menos teste para a gente, Eu fui chefe científico da segunda etapa e a gente fez estudos num local chamado Estreito de Bransfield. A ideia desses estudos era adquirir conhecimento, da área em si, de como realizar o trabalho, para integrar no ano seguinte um projeto internacional que o IO integrou, fez parte no ano seguinte, e que serviu, todo esse trabalho que a gente fez, serviu para que o Brasil entrasse no Tratado da Antártica. Os trabalhos foram em oceanografia geral também, principalmente relativos à água e à presença de organismo, do organismo CRIO. Dizendo, a gente sai um pouquinho receoso, porque é uma coisa totalmente nova, Como eu disse, a gente está acostumado a fazer oceanografia de bermuda, toda à vontade, num país tropical, e vai lá todo encasacado de bota, com luva. Mas é um outro mundo, é uma paisagem assim fantástica, é maravilhoso. A bordo do Besnar eu fiz algumas pesquisas, mas você teve, por exemplo, o projeto Rio Doce, foi em 72 também. Esse foi o primeiro que foi jogado no fogo, assim. Como que foi esse projeto? Esse projeto era um projeto de um convênio da USP com a Petrobras. Então foi para levantamento do tipo de fundo. Eu participei de vários projetos, como o projeto DEPROAS, que é um dos mais recentes. Eu participei do projeto Revisê, eu participei do projeto do PADCT, tem uma série de outros projetos que a parte geológica fez parte dela. O DEPROAS é um projeto para estudo de ecossistemas da costa aqui do Atlântico Sudoeste, como a gente chama, O ênfase dele era muito mais na parte de oceanografia física. Mas eu fiz um trabalho voltado para a parte geológica, principalmente entre Santos e Ilha Grande, foi especificamente nessa área. Esse trabalho, por exemplo, é sobre a topografia de fundo, principalmente, o tipo de sedimento, e ele deu origem, ele complementou um atlas de sedimento que a gente fez no IO, e também deu como resultado uma tese de doutorado de um orientado meu. O Revisé a gente só fez mesmo foi o apoio, e na verdade eu não era nem o pesquisador principal. O pesquisador principal da geologia era o Moisés Tesla. Então a gente coletou material, esse material serviu para outras pesquisas, para outros trabalhos, mas especificamente no Revisé era mais um mapeamento mesmo do tipo de fundo. Saber qual é o tipo de material que está no fundo, o tipo de sedimento. Sedimento é um tipo... Areia é um sedimento, tá? Areia, lama são sedimentos. Então saber onde eles se distribuem e com isso a gente pode interpretar mais ou menos o que está acontecendo. Olha, a importância do navio, independente desses projetos todos, ele, na verdade, alguns deles foram extremamente importantes para o Brasil. E o Benar teve uma participação extremamente ativa. O REMAC foi um deles, por exemplo. O Antar foi outro.
Então, o principal laboratório de um oceanógrafo é um navio, sabe? Se não tiver um navio, se não tiver um navio adequado, um navio equipado, os trabalhos deixam muito a desejar. Acho que o pessoal com o Benar fez milagre. O Benar é um navio antigo, tem uma série de problemas para a gente fazer alguns trabalhos, mas o pessoal conseguiu fazer os trabalhos com ele. Então eu acho que é fundamental, não existe instituição oceanográfica sem um navio.